A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a todas as irmãs que nesse momento estão nos acompanhando. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho qual é o preço que um partido igual ao PSL paga por ser um partido democrático. Democrático onde todo mundo tem liberdade de expressão, todo mundo pode assumir ou não uma determinada posição. Vamos começar. A última declaração do vice do Bolsonaro, o general Mourão, dizendo que o Magno Malta é um elefante branco no meio da sala. E daí vem a minha pergunta: por que ela não disse isso antes da eleição? Eu, por exemplo, eu sou e decidi trilhar por esse caminho do PSL, do Jair Messias Bolsonaro, por acompanhar Magno Malta todos esses anos no Senado. E já está pré-definido, quase definido pelo diretor nacional, que o Magno Malta vai para o Ministério da Família, que vai ser um ministério que vai abranger direitos humanos, assistência social e mais algumas pastas. E o porquê é importante do Magno Malta representar esses ministérios? Até hoje, esses ministérios eram representados pela esquerda. Então, sempre os direitos humanos pendiam para os humanos que não tinham o direito. Aqueles que transgrediam a lei e sabiam que ia ser beneficiado pelos direitos humanos. Com o Magno Malta, isso vai mudar. Os direitos humanos vão ser para os humanos que têm direitos. E o Magno Malta foi o primeiro senador que abraçou essa ideia do Bolsonaro, abandonou a sua campanha e foi fazer aquilo que o Bolsonaro, por causa do atentado, não podia fazer, que era falar com as pessoas. O Magno Malta, ele tem um apreço muito grande pela comunidade evangélica. Eu mesmo sou aqui do estado de São Paulo. Se eu pudesse votar aqui nele, eu votaria. É que não é permitido quando tem uma eleição. Já quem deu essa declaração, o general Mourão, com todo respeito, né, o nosso vice-presidente, mas eu não votaria. Nele, por exemplo, eu não votaria. Cada vez que ele deu uma declaração na televisão, na internet, ele tirava uma enxurrada de votos do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele está acostumado ainda com o exército, aonde ele falava e as pessoas acatavam. E na democracia é diferente. Na democracia você só acata aquilo que te chama a atenção. Você tem que comprar a ideia. E se todos for puxar pela memória, tem várias declarações dele que o Bolsonaro teve que ir lá e acabar corrigindo. Na última entrevista do Bolsonaro mesmo, ele disse: tem muito pouco contato com o general Mourão. Talvez ele tenha mais contato com o Magno Malta do que com o general Mourão. Vamos lá. Ao diretor estadual, o Major Olímpio, antes da eleição, subiu no palanque do Márcio França, fez campanha para o Márcio França, mais do que fez campanha para o Bolsonaro. Na internet colocaram que Bolsonaro, quando deu aquele discurso falando que tinha que fazer campanha em voto para o PSL, não para os outros partidos, muitas pessoas falaram que ele estava falando da Joyce. Mas eu acredito que ele estava falando não para a Joyce Hasselmann, mas sim para o então eleito senador Major Olímpio. Porque o que acontece? No meu ponto de vista, o Bolsonaro só não levou essa eleição no primeiro turno porque nas últimas semanas entraram em desespero. Porque o que acontece? O Suplicy estava liderando e o Major Olímpio estava ficando fora. Então a campanha foi direcionada para a eleição do Major Olímpio. O Major Olímpio já eleito, ele já está candidato a governador. Daqui a pouco ele fala que vai ser candidato a presidente em 2022. Mas ele tem que saber que ele foi eleito com os votos do Jair Messias Bolsonaro. Então o que acontece? O diretor estadual, ele tem a sua importância e ele tem toda uma infraestrutura. Mas o que acontece? Ele tem que ser, ele é um, como é que eu posso explicar? Ele tem que
se reportar ao Diretório Nacional. Então, vem do Diretório Nacional pro estadual. A partir do momento que o Diretório Nacional fala, olha, nós nós vamos ser neutro em São Paulo, porém nós não vamos apoiar o Márcio França. Ele gostando ou não gostando do Dória, por motivações que não cabem aqui ser comentado, mas ele jamais poderia subir no palanque do Márcio França. Isso é certo, porque o que acontece? O Diretório Nacional é maior que o estadual. O estadual não pode, de maneira nenhuma, sobrepor ao nacional. Então, na minha opinião, foi um erro do Major Olímpio. E ainda bem que tudo acabou dando certo, o Dória acabou sendo eleito e nós não entregamos o nosso estado aí para um PT de forma disfarçada. Pegaram uma declaração do filho do Bolsonaro que ele fez bem antes das eleições, falando sobre o STF, e fizeram um grande factoide. Não, Bolsonaro vai fechar o STF e como é que vai fazer, e a democracia. Daí vai lá mais uma vez o Bolsonaro precisar consertar e costurar. Coisa que, se alguém acompanhasse ele há mais tempo, é saber que ele já tinha falado há vários anos, falar, meus filhos estão na política, mas se eles errar, eles que paguem pelos seus erros. Cada um pague pelos seus erros. Inclusive é um grande desafio agora do PSL. Cada deputado, cada senador que foi eleito, cada governador, vai ter que ser protagonista da sua própria história. Vai ter que ter posição firme, vai ter que ter discurso, vai ter que ter projeto. Porque não adianta ficar lá na Câmara, foi eleito, e o Bolsonaro conseguiu transferir voto de uma forma espetacular. O Lula, que era tido até então como um grande herói nacional, não conseguiu transmitir voto, mas o Bolsonaro, através dele, conseguiu colocar 52 deputados na Câmara, conseguiu colocar senador de tudo quanto é estado, e eu acho que até pecou por não ter uma estrutura de não ter mais candidato, porque a Joyce falou que ia ser candidata a governadora, e tenho certeza que se ela tivesse saído, ela teria ganho. Mas até aí tudo bem. Mas agora você imagine se o Bolsonaro tiver que responder por todos esses deputados, por esses governadores, ele vai passar os 4 anos dando desculpa. Então cada um tem que ser protagonista da sua própria história, porque daqui 4 anos tem eleição novamente, e não adianta daqui 4 anos se esbarrar e se encostar e falar, não, eu sou o candidato do Bolsonaro. As pessoas vão falar, não, peraí, mas você já teve um mandato, o que você fez lá? O que você tem para falar por nós? Você jogou na defesa, você jogou no meio campo, você jogou no ataque, você participou de comissão, você participou das sessões, porque pode ter uma certeza, a esquerda, ela vai supervisionar esse governo de uma forma nunca antes vista. E o próprio Bolsonaro. Então cada um tem que ser protagonista do seu mandato, porque daqui 4 anos, se o candidato ficar só nessa, eu sou candidato do Bolsonaro, não apresentar nada, não fazer nada, o que vai acontecer? A hora que ele perder a eleição, não vai adiantar ele vir para o Bolsonaro ou para o partido e falar, eu perdi a eleição, eu quero um cargo. De maneira e forma nenhuma. O próprio Bolsonaro falou que através da meritocracia. Daí você fala, mas o Magno Malta foi político, foi. Ele foi presidente da CPI do narcotráfico, presidente da CPI da pedofilia, e um autodefensor e crítico, né? Defensor da família e crítico dos direitos humanos. Que um estuprador ia lá, cometia o ato, os direitos humanos iam lá na cadeia para visitar o estuprador, dava apoio, né? O governo destinava verba para esse estuprador, e para a família que aconteceu o fato não dava a mínima bola. Se a mulher quisesse ter um psiquiatra, por exemplo, ela teria que pagar do bolso, porque os direitos humanos sempre foi para o lado errado. Então está na hora, sim, eu acredito que o Ministério nossa parte dos direitos humanos vai ser muito, muito proveitoso. Apesar de todos, lógico, não concordar, nós vivemos na democracia, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que nós temos que
nos basear naquilo que o Diretório Nacional e naquilo que o Jair Messias Bolsonaro pronuncia. Saiu esse dia, por exemplo, uma notícia que Bolsonaro tinha convidado um ministro que foi condenado na Lava Jato. Então o Bolsonaro tem que ir lá e se explicar que não tem nada a ver com isso. Então vamos esperar sair a nomeação do Diretório Nacional. Deixa a imprensa, eles estão querendo vender jornal, eles estão desesperados. A Folha de São Paulo, o Estado, a televisão, Rede Globo, o UOL, BOL, ou vai mudar o discurso, né? Porque apoio do governo eles não vão ter mais. Acabou esse negócio, essa mamata aí de ficar catando dinheiro do governo. Na Lei Rouanet vai ser a mesma coisa. Então artista não vai adiantar ficar chorando por causa não é do presidente não, é da verba que ele está perdendo de incentivo. A Lei Rouanet vai continuar existindo, mas vai ser destinada a artistas que estão querendo se lançar no mercado, que é até uma concorrência que quem já está no topo não quer ter. Então o que acontece? Nós temos que nos pautar pelos pronunciamentos do nosso presidente. Porque se ele ficou refém de todas as declarações de todos os filiados eleitos do PSL, ele vai ficar 4 anos somente se defendendo. Infelizmente, eu acredito que o general Mourão ele tinha que fazer um curso de oratória, de política nacional, da democracia, porque funciona diferente do exército. Ele não pode desmerecer, vamos supor, o senador Magno Malta, porque enquanto ele estava lá tranquilo e sossegado, o senador Magno Malta estava subindo em palanque, Nordeste afora, estava Brasil, a nível Brasil, deixou a sua própria campanha. E outra, nós precisamos ter um ministério sim, que dê direito para a pessoa que tem direito, a pessoa que sofreu o ato, a ofensa, e não mais do jeito que era feito antigamente. Então eu acredito que o preço pago pelo PSL, que é o Partido da Democracia, é esse. É ter essa pluralidade de ideias, né? E essa construção de falsos factoides. Eu acho. Quem conhece o Bolsonaro sabe que ele não vai por achismo. Ele vai por aquilo que ele acha correto. Todos os ministérios até agora ele acertou. Então vamos confiar no nosso futuro presidente. Um ótimo dia a todos.